Graça e paz, amados, bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando duas lições diferentes, lição da Central Gospel, lição da CPAD. Então você vai receber por semana duas ministrações. Eu quero abençoar o seu coração. Se você estuda pela revista da Central Gospel, você vai tomar conhecimento do que está acontecendo no mundo da CPAD. E se você é da CPAD, você vai tomar conhecimento do que acontece no mundo da Central Gospel com relação à educação cristã. Bom, a lição de hoje tem um título, e o título é Os Artesãos do Tabernáculo. Semana passada nós falamos sobre o tabernáculo, uma habitação de Deus. E ali nós vimos a parceria de Deus com o povo de Israel na construção do tabernáculo. Nós falamos que o tabernáculo ele é um projeto de Deus. E fechamos falando sobre a tipologia, entre o tabernáculo e a igreja do Senhor Jesus Cristo. A lição de hoje está em Êxodo capítulo 31, do versículo 1 ao 11. Eu vou ler porque é um texto muito edificante. Disse, mas o Senhor a Moisés, vê, eu chamei por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para inventar obras artísticas e trabalhar em ouro, prata e bronze, em lavramento de pedras para engaste, em talhadura de madeira, enfim, para trabalhar em todo tipo de obra artesanal. Além disso, eu lhe designei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamag, da tribo de Dan. Também dei habilidade a todos os artífices para que façam tudo o que tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que estará sobre ela e todos os utensílios da tenda, a mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro com seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, a pia com a sua base, as vestes finalmente tecidas, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as de seus filhos para administrarem o sacerdócio, o óleo da unção, do incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo conforme eu tenho ordenado. Palavra do Senhor. 3 objetivos nós temos hoje. O primeiro é destacar como Deus chama pessoas especiais para obras especiais. Segundo, elencar as virtudes dessas pessoas, cheias do Espírito, sabedoria, entendimento e ciência, e conscientizar que devemos usar os talentos que nós temos sempre para que o nome do Senhor ele seja glorificado. A primeira coisa, queridos, que vai soltar os nossos olhos quando nós olhamos para um texto como esse, é que Deus, ele chama para serviços especiais, pessoas especiais. Na lição passada, nós vimos que o tabernáculo ele deveria ser construído, bem como as suas peças habilidosamente talhadas. E para executar essa obra, Deus ele chamou Bezalel e Aholiabe. O primeiro era da tribo de Judá, como nós vimos no texto, e o segundo era da tribo de Dan. Ambos foram capacitados pelo Espírito de Deus a fim de trabalhar em toda sorte de obra de ouro, de prata, de bronze e de madeira. Eu disse que Deus os chamou. Então veja que essa chamada ela é uma prerrogativa de Deus, ou seja, é um direito especial de Deus. O texto bíblico que nós acabamos de ler mostra que Deus ele chama a quem ele quer para executar a sua obra. Ele conhece a nossa natureza, a natureza de cada filho seu, e de acordo com ela ele distribui talentos conforme a nossa capacidade, ou seja, a capacidade de cada um. Não por acaso,
Para construir o tabernáculo, Deus chamou pessoas inclinadas às artes e às ciências, capacitando-as para potencializar as suas habilidades. Essa forma de chamar, ela está registrada por toda a Bíblia Sagrada. Por exemplo, Pedro foi chamado, convocado para exercer o seu ministério entre os judeus. Gálatas capítulo 2. Porém, Paulo, o profeta dos gentios, ele foi chamado para exercer o seu ministério entre os gentios. Romanos capítulo 11. Tratava-se então de pessoas estratégicas para fazer as obras estratégicas. E é assim que Deus ele age. Ao longo de toda a história da igreja, o Pai Celestial ele capacitou pessoas e deu sabedoria para a edificação do corpo de Cristo. E eu quero dizer uma coisa aqui séria para você agora. Neste exato momento, agora, ele pode estar falando ao seu coração acerca de um chamado. E eu te aconselho, meu irmão, minha irmã, seja sensível à voz de Deus, porque é Deus quem chama. Há pluralidades também de serviço cristão. Muitas são as necessidades da igreja local, tanto de ordem espiritual como de ordem material. Nós vemos isso de maneira muito clara em Atos capítulo 6, versículo 1 ao 4, que diz: naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve reclamação dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram esquecidas na distribuição diária de alimentos. Então os 12, convocando os discípulos, disseram: não é certo que deixemos a palavra para servir à mesa. Escolhei, irmãos, dentre vós 7 homens cheios do Espírito, de sabedoria, as quais constituamos sobre esta tarefa. Nós, porém, continuaremos na oração e no ministério da palavra. Então veja que essas necessidades da igreja local, elas se manifestam na manutenção da comunhão cristã entre os próprios irmãos, bem como na organização também dos elementos funcionais do culto cristão. Para isso, na obra do Senhor, há lugar para diversidades de dons e talentos que envolvam liderança espiritual, musical, ação social e muitas outras esferas que exponham a necessidade da obra. E o que eu te aconselho é que você aplique de verdade o seu talento na obra do Senhor. Agora, outra coisa que vai soltar os meus olhos nesse texto é que esses homens, além de ser chamados por Deus, eles foram, diz o texto, versículo 3, cheios do Espírito Santo. O Senhor chamou e o Senhor encheu do Espírito Santo. Essa afirmativa, ela vai ao encontro do que nós, pentecostais, sempre afirmamos. Não há nada que possamos fazer na vida sem a direção e a ação poderosa do Espírito Santo de Deus. O texto em destaque declara que toda atividade, sabedoria, entendimento, ciência para construir o tabernáculo e talhar as peças de ouro, prata, bronze, madeira, promanavam do Espírito de Deus. E aqui é uma verdade maravilhosa para mim e para você. Aqui está a cereja do bolo para realizarmos uma obra espiritual. Precisamos estar capacitados pelo Espírito Santo. Nessa perspectiva, colocamos todas as nossas habilidades aprendidas na escola, na faculdade, nos quartéis, na jornada da vida a serviço do Rei Jesus. Só assim Deus nos usará poderosamente. Há também as habilidades especiais para a obra do Senhor, versículo 4 e 5, para inventar obras artísticas e trabalhar em ouro, prata e em bronze, em lavramento de pedras para engarte, talhadura de madeira, enfim, para trabalhar em todo tipo de obra artesanal. Ou seja,
Na igreja local, muitos trabalhos requerem habilidades especiais. É assim e sempre será. Por exemplo, quem escreve precisa ser habilidoso no exercício da escrita. Quem canta precisa ser habilidoso no ofício do canto. Quem toca precisa ser habilidoso no ofício instrumental. Quem prega precisa ser habilidoso no ofício da interpretação do texto e da retórica, enfim. As necessidades, das habilidades especiais para a realização da obra especial, elas são inúmeras. Por isso que o Espírito Santo ele capacita pessoas para atividades bem específicas. E é verdade também que os dons de Deus não dependem da habilidade natural. Eu vou repetir. Os dons de Deus não dependem da habilidade natural. No entanto, todavia, o Senhor chama pessoas que tenham habilidades especiais para potencializá-las e assim executarem o serviço que é complexo na obra, na igreja local. Agora eu não posso esquecer se eu vou usar os meus talentos ou se eu estou usando os meus talentos, amados. Eu preciso ter em mente que os talentos que eu uso são para a glória de Deus. Nós vimos que Bezalel e Aholiabe, eles eram artesãos altamente capacitados para trabalhar com ouro, prata, cobre e além de outros materiais, madeira, mas algo nós devemos destacar. Não tem como não destacar isso. Eles se submeteram à revelação de Deus para executar com maestria as peças do altar, das colunas, das cortinas e das vestimentas. Assim, revestidos do Espírito Santo de Deus, Bezalel e Aholiabe passaram a ser especialistas para fazer tudo quanto fosse necessário para a construção e a estrutura do tabernáculo de maneira estética e bela. Primeiro, não podemos esquecer, primeiro, eles se submeteram. Por isso, o que eles faziam era para a glória de Deus. Para fazermos alguma tarefa, que glorifique a Deus, precisamos ter a consciência, primeiro, de que Ele quem nos chamou. Esse é o passo fundamental para que o nosso trabalho possa glorificar o nome do Senhor. Depois, é preciso admitir que, embora você tenha a mais importante capacitação secular, Deus sempre é quem dá a última instrução. Experimente, no nome de Jesus, se submeter a Deus e faça essa tarefa, e faça essa obra para que o nome dele seja glorificado. Os talentos, eles são revelados na igreja. Embora Mateus capítulo 25, seja uma passagem bíblica que trata acerca da volta de Jesus, ela é uma bela ilustração para mostrar o que Deus quer fazer com a nossa vocação. O que ele exigiu de Bezalel e Aholiabe também são contemplados nas parábolas dos talentos. O termo, o texto, ele vai se referir, ou seja, nesse contexto, o homem rico ele distribui vários talentos aos servos de acordo com a capacidade de cada um para negociar. Naturalmente, o homem rico ele esperava receber o retorno dos seus servos. E a mensagem aqui ela é clara. Quando o Senhor voltar, meu irmão, Ele deseja nos encontrar trabalhando de acordo com as habilidades que Ele nos capacitou para o seu reino. Vou repetir. Esse Senhor que te deu o talento, que me deu o talento, Ele vai voltar.
né? E Ele espera nos encontrar trabalhando de acordo com as habilidades que Ele nos capacitou para o reino. Então, desenvolver os talentos simboliza perseverar na fé e comprometer-se em colocar ao serviço do corpo de Cristo, a serviço do corpo de Cristo, tudo o que o Senhor nos concedeu. Cada crente, cada um de nós, né, somos dotados de um talento. Cada um de nós, cada cristão, é dotado de algum talento com o qual poderá trabalhar para o Senhor Jesus e receber a devida recompensa por esse trabalho, quando nos encontrarmos com Ele no tribunal de Cristo. Então, use o seu talento, mas nunca se esqueça que é para que o nome do Senhor Jesus, ele seja glorificado. Eu quero concluir dizendo, no reino de Deus, né, muitas habilidades poderão ser utilizadas, não somente as de caráter espiritual, mas também as de caráter social, educacional e material. Quantos templos, né, por exemplo, têm sido construídos por pessoas dotadas de talentos especiais para esse trabalho? Eu conheço um presbítero da Assembleia de Deus, não sei se ele ainda está, Assembleia de Deus de Bom Sucesso, que Deus dotou ele de habilidade para construir congregações. E a maioria das congregações que temos em Bom Sucesso, foi ele que fez. Olha que coisa interessante, olha que coisa legal. Então, a recompensa dos que dão o melhor de suas vidas será dada por Deus aos que forem fiéis em toda essa obra. Então, meu amado, se esforce com esmero e amor. Que Deus, ele te abençoe. Seja um instrumento poderoso na mão de Deus. Mas não se esqueça, tudo que fazemos é para que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus te abençoe.